bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou André Bernardo, sou professor da Escola Bíblica Dominical e este vídeo é um podcast apresentando o esboço preparatório das lições bíblicas a serem estudadas no domingo pela manhã, usando os temas definidos na revista da editora CPAD. Desde já, agradeço a sua companhia e atenção em nosso canal. Que o Senhor te abençoe imensamente. Quando você assiste os nossos vídeos, compartilha e comenta, essas atitudes nos motivam a realizar esta obra ainda mais e com mais vontade. Eu peço a sua ajuda para o crescimento deste canal, para que possamos alcançar mais e mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus como você. Seja um inscrito em nosso canal. Se você ainda não for, deixe também o seu comentário, ative as notificações e dê o like no gostei, para que a plataforma do YouTube recomende os nossos vídeos a mais pessoas. Postamos vídeos diários da leitura devocional da lição e na aba comunidade postamos perguntas diárias para testar os seus conhecimentos na palavra de Deus. Então, vamos estudar. Título da lição de hoje que estudaremos: a importância da paternidade na vida dos filhos. Objetivos da lição. Primeiro objetivo: apresentar o conceito de paternidade segundo a Bíblia. Segundo objetivo: apontar os tipos de paternidade que são prejudiciais para a família. E terceiro objetivo: destacar a importância e o valor da paternidade responsável na formação espiritual e moral dos filhos. Leitura bíblica em classe encontra-se em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 a 17, depois o verso 22, e o capítulo 8 do mesmo livro, do versículo 1 ao versículo de número 3. Então, pegue a sua Bíblia e nos acompanhe nesta leitura. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel, que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e senão por força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. 1 Samuel capítulo 8, verso 1. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Amém. Leitura da introdução. O cuidado da família, em especial a educação dos filhos, exige muita dedicação, tempo, compromisso e responsabilidade. Por isso, precisamos refletir e aprender sobre esse tema. As escolhas de um pai, seus exemplos pessoais e os tipos de relacionamento que formam com seus filhos podem trazer bons ou maus frutos. Qual o significado da paternidade? É a qualidade ou condição de pai. Também pode ser o vínculo de parentesco entre pai e filho ou outros filhos, biológicos ou não. Em sentido figurado,
é a condição de um autor pela sua obra de arte. Em sentido religioso, é a forma de tratamento dos cristãos mais novos pelos mais velhos. Exemplo, aquele irmão foi o meu pai na fé, ou é o meu pai na fé. Quando aceitei o Senhor Jesus Cristo, ele se tornou meu pai, meu protetor e meu provedor. Primeiro ponto, a paternidade dentro da família. Comentaremos os tópicos relacionados a este ponto. Primeiro tópico, a primeira família. Após a queda, o primeiro casal criado, Adão e Eva, inicialmente gerou 2 filhos, formando assim a primeira família. Encontra-se em Gênesis capítulo 4, verso 1 e 2. Qual a figura de um pai na família? A figura de um pai na família define-se como o líder, o responsável, o provedor do sustento e o que promove segurança dentro do lar. Essas definições servem para moldar o caráter dos filhos. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Segundo tópico, a falta de autoridade no lar. Os sacerdotes Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram descuidados com relação à autoridade no lar. O que vem em primeiro lugar? O serviço do Senhor ou a família? A palavra de Deus nos orienta em 1 Timóteo, capítulo 3, o verso 1 e o verso 4. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Não devemos ser lapsos com nossa família. Isso refletirá no exercício da obra do Senhor, pois primeiro precisamos governar bem a nossa família. E terceiro tópico deste ponto, os problemas de uma paternidade ausente. Na vida da família, os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. Qual o problema de uma paternidade ausente? Vimos no estudo da lição número 6 que mesmo os pais sendo zelosos no relacionamento com seu filho Sansão, quando adulto, seu comportamento rebelde veio à tona, devido às influências externas e internas do seu ego, mas seus pais eram a sua base. Imagine uma família sem a figura paterna. Os filhos perdem a referência de segurança. O sacerdote Eli, por se ausentar desta função, não percebeu que seus filhos estavam se tornando pessoas inseguras, ansiosas, rebeldes e desgovernadas. Segundo ponto, tipos de paternidade extremista. O comentarista da revista relata: não existe um padrão duplo quanto às regras morais dentro da família. O padrão ético é um só e a ética cristã orienta os pais quanto aos cuidados que devem ter na criação dos filhos. Há pelo menos 2 tipos de paternidade que devem ser evitados e corrigidos. Primeiro tópico, a paternidade autoritária. O pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimentos, sem memória e sem vontade. Geralmente, a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordem aos filhos. Esse tipo de autoridade, de imposição, sabe apenas manipular os filhos e exigir deles comportamentos forçados. Os filhos obedecem por medo, culpa, remorso e rancor. O segundo tópico diz paternidade permissiva. Quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa à mercê dos filhos a liberdade para decidirem sobre o que quiserem, o fim será calamitoso. Essa paternidade, ou até mesmo a maternidade, é um tipo de tolerância sem freio algum, que induz a criança até a imaginar que seus pais não as amam e nem se importam com suas necessidades emocionais e físicas. Qual tipo de paternidade é a correta? Os 2 tipos de paternidade são negativos e prejudiciais ao bem-estar da família, gerando sentimentos negativos nos filhos como o medo, abandono, desprezo e principalmente a falta de amor no lar. A paternidade correta é aquela
que os pais apresentam um equilíbrio entre a liberdade e a exigência, dosam corretamente as regras que darão direcionamento à criança e também a demonstrações de amor, proporcionando boa saúde emocional. Os filhos precisam de regras, mas precisam saber também que são importantes, que estão protegidas e que são amadas, tendo seu pai ou os pais como um referencial para a vida toda. Terceiro tópico, Eli criou filhos que se tornaram profanos. O texto bíblico diz: eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. É certo manter os filhos desviados na igreja? Os filhos do sacerdote Eli estavam desviados dentro da casa do Senhor, profanando os sacrifícios do povo de Israel, profanando o templo e a santidade de Deus. Os filhos do sacerdote Samuel estavam desviados também e foram consagrados a juízes para governar Israel. Resultado, o povo os rejeitou por suas atitudes profanas. Mas os filhos do sacerdote Eli chegaram ao extremo, onde o Senhor não deixou que sua semente continuasse. Se nos atentarmos ao texto de 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, onde fala: eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, que significa sem préstimo, imprestável, pervertido. O Senhor estava dizendo que os filhos de Eli eram pervertidos, imprestáveis, filhos de um imprestável, porque a ausência paterna de Eli em não governar bem a sua casa o tornava imprestável, contribuindo na formação pervertida de seus filhos. Terceiro ponto, o fracasso de dois pais relapsos com os filhos. Comentaremos também os tópicos relacionados a este ponto. Primeiro tópico, omissos para com os filhos. Imagine um homem dedicado ao ministério sacerdotal por mais de 40 anos, que tinha uma família constituída de pelo menos 2 filhos, os quais, convivendo com os trabalhos sacerdotais do pai, não conheciam ao Senhor. No caso de Samuel, não foi muito diferente. Seus filhos não tinham nenhuma disciplina, tornaram-se avarentos e profanos. Se os pais não ensinarem, o Senhor ensina. Muitos dizem que se os filhos não aprenderem com seus pais, a vida os ensinará. Eu digo que se os filhos não aprenderem com seus pais, o Senhor os ensinará. Foi o que aconteceu com os filhos do sacerdote Eli e Samuel. O Senhor tratou com cada um deles por causa de seus pecados. Mas se os pais forem relapsos, omissos em suas responsabilidades paternas, se tornam cúmplices dos pecados de seus filhos. Eli ouvia a reclamação do povo e até mesmo do Senhor, mas não fez nada a despeito de seus filhos. Samuel ouviu a reclamação do povo sobre a ação corrupta de seus filhos e também não fez nada, sendo um dos principais motivos do povo clamar por uma monarquia em Israel, rejeitando o governo dos filhos de Samuel e do próprio Samuel. É preciso ensinar disciplina aos filhos, mas para isso é preciso estar presente na vida deles. Não há disciplina familiar sem a presença dos pais. Segundo tópico, a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Sem que esses sacerdotes exercessem autoridade em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis e propensos às fraquezas da carne. Primeiro, a família. A palavra nos diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Deus espera que os líderes da igreja na atualidade exerçam sua liderança em casa. Governe bem, com temperança, sabedoria, ordem e principalmente amor, para que os filhos vejam seus pais como exemplo, não com sentimento de ódio, repulsa e vergonha. Se o pai não governar corretamente sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Terceiro e último tópico deste ponto, tratamento inadequado. Esta lição inevitavelmente não pode fugir do assunto que envolve a relação pública dos
líderes da igreja com seus filhos no ambiente eclesiástico. Os filhos do pastor não são pastores, são filhos como outros filhos, são crianças, adolescentes, jovens e adultos que precisam de cuidados pastorais e espirituais, precisam conhecer a Jesus Cristo, não nasceram convertidos, não nasceram batizados no Espírito Santo. Não podemos confundir isso, não podemos cobrá-los por serem filhos de nossos líderes. Por outro lado, os líderes precisam compreender que seus filhos precisam de muito mais atenção que suas ovelhas, pois a casa de Deus, o serviço prestado ao Senhor, é santo porque o Senhor é santo. E se os filhos forem profanos estando dentro da casa do Senhor, o ministério deste líder será reprovado também. A Bíblia nos diz em Levíticos capítulo 22, versículo 32: e não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor, que vos santifica. Leitura da conclusão. Os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles e orientando-os para a vida. O líder que tem consciência de que seu ministério começa na sua casa será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam de repreensão que deve ser feita com amor e cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes na formação de seus filhos. Eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais um podcast do Esboço das Lições Bíblicas. Deixamos um link na descrição deste vídeo e também na aba comunidade do canal para você baixar de graça o subsídio que vai te ajudar ainda mais nos seus estudos. Sabemos que muitos irmãos têm dificuldades para obter as lições, até mesmo pela disponibilidade do material em sua região, em sua cidade. Por isso disponibilizamos o subsídio, ou seja, um PDF do subsídio para você não perder os temas que estamos postando toda semana. Então aproveite essa oportunidade, é de graça. E mais uma vez eu te peço, ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se em nosso canal e dê o like no gostei. Deixe o seu comentário, o seu amém, eu quero te conhecer. Esperamos você na próxima semana, onde comentaremos a lição de número 9, uma família nada perfeita.